Incrível como o maligno, ele controla as coisas, né? É incrível o poder que ele tem de dominar nós, né? O ser humano. Principalmente aquele que não conhece a Cristo, ou os que conhecem não querem obedecer. Os que conhecem não querem obedecer estão sendo manipulados pelo maligno, colocando incredulidade, colocando orgulho, desejo para as coisas do mundo, apego familiar, tanta coisa. Mas no modo geral, nas pessoas que conhecem a Deus, ele faz o que quer. Observando se abre o entendimento, o maligno faz dele, ele faz pessoas errarem, faz pessoas pecar, todo tipo de coisa, né? E domina mesmo. Ele fica brincando, irmão. Por isso que Deus mostra as revelações, ele rindo, né? Das pessoas. Ele fica brincando com as pessoas. E as pessoas, entre aspas, sábias, com a sabedoria desse mundo, que não é nenhuma sabedoria que vence o maligno, que a sabedoria desse mundo não vence o maligno. As pessoas cultas, as pessoas até na igreja, pessoas isso, pessoas aquilo, e o maligno está dominando elas, elas nem sabem. Todo ser humano tem seu desejo. Todo ser humano. Tem muitos, tem ser humano, tem muitos, mais que os outros, mas todos têm. E o maligno domina eles pelo desejo que eles têm. Pelo pecado, é mais fácil dele dominar as pessoas. Por isso que Cristo manda a gente se afastar do pecado, obedecer a Cristo, para a gente ganhar poder do maligno, poder contra o maligno. Esqueceu de mudar, né, querido? O Senhor me lembrou 2 vezes, já me lembrou agora. Tem que colocar aquela profecia. Entendeu? E que o Senhor está nos falando muitos dias, tem que entender, pelo menos vocês aqui. E lá no canal tem muita gente, né? Você que está ouvindo aí, veja as pregações até o fim, que é ouro, é mais do que ouro. Essa pregação é preciosa. Se você e eu não obedecer a Deus, a Jesus, a sã doutrina, com amor, vivendo em tudo, em humildade, em santidade, longe do mundo, largando os amores, as instituições, das coisas, e amando Cristo, como ele disse, ao jovem rico que era idólatra, né? Não era idólatra? O jovem rico não era. Ele mandou ele largar e ser idólatra. Estava faltando só isso para ele, né? Só é muito. E ele achava que estava fazendo tudo certo. Desde cedo, eu pratico do evangelho, pratico a palavra de Deus, ele disse, né? A lei, coisa e tal. Desde criança, né? Pessoa já de família rica, possivelmente, judeus aqui. E achava que estava praticando. Jesus, não, realmente você é uma pessoa exemplar, que você, né, não isso, não aquilo, não faz isso, mas está faltando um. E a idolatria é justo que eu abomino. Bateu de mim. Larga elas e me serve. Larga a idolatria, larga isso. Porque tem que obedecer em toda a maneira de viver, em todo procedimento. Aquele que diz que não come, também diz que não cometa homicídio. É toda a lei, é igual a lei dos homens. Se você cumprir toda a lei dos homens, né? Cumprir toda a lei, mas pegou e cometeu um crime, vai responder pelo crime ou não vai? Vai. Não, eu cumpri tudo, mas você descumpriu isso. Cumpriu. Você cumpriu todo o Código Penal, mas nesse artigo aqui você descumpriu. Você matou uma pessoa, atropelou, sei lá, qualquer coisa. Cumpriu, vai ter que responder. Então, é em toda maneira de viver, irmão, que Deus quer. Para que a pessoa possa amadurecer para ser salva. Para Deus quer salvar a pessoa. Está passando de tudo dia.
Então, quando a pessoa obedece mesmo em tudo essa doutrina, preste atenção, bota isso aqui separado também, tem que botar isso separado. Essas palavras que o Espírito Santo está falando, inspirando. Você, quando obedece, vai ganhar poder e autoridade dos céus, vinda de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele diz que dará poder e autoridade aos seus servos, aos que creem, os seus discípulos. Discípulo faz o que o mestre faz. Vai receber poder para pisar em serpente, escorpião, pisar em toda a força opressora do inimigo, expulsar demônio, curar enfermo, e beber veneno e não morrer. Beber enganado, obviamente, né? Se beber enganado, algo mortífero, nada nenhum acontecerá. Porque eu vos darei poder dos céus para operar qualquer coisa, para frustrar os planos do maligno, para tudo. Para isso o poder pertence a Deus, a Bíblia diz, e Ele vai dar àquele que obedecer a Ele. Você vai profetizar a libertação do seu filho, vai profetizar tudo e vai acontecer. Talvez não de imediato, mas daqui a alguns anos, ou até depois que você esteja no céu, vai acontecer. A palavra de Deus, ela não se perde no tempo, ela é eterna, tem poder eterno. Quando Deus derrama as orações, acontece ali no mundo físico. Então aprenda a praticar a sã doutrina como ela é, que é todos os mandamentos santos, puros, e a perseverar para você receber. Senão não vai estar adiantando, gritando com o demônio não vai sair, ele vai ficar achando graça. Não adianta nem louvar também. Se vai louvar, não vai passar do tempo da igreja, da sua casa. Também orar não vai adiantar. As orações não vão chegar no céu, porque a pessoa não está em obediência como é para estar completamente a Deus. Não está se humilhando, não está buscando. Ele diz: recebereis poder do céu, Ele dará, e a pessoa irá vencer pelo poder do nome de Jesus todas as coisas, aonde ela estiver. Aprendam isso. E o maligno sabe disso mais do que eu, mais do que você, e faz justamente a pessoa se apegar às coisas, desobedecer, igual já ouvi, tal, para não ganhar poder, para o maligno vir e fazer o que quer com a pessoa. Sussurrar os ouvidos dela, enganar, dar falso sonho, falsa revelação, dá tudo. Só brincando com o sentimento da pessoa. Você não tem nenhum poder contra ele, sabe? Por isso que ele faz pessoas descumprir a palavra de Deus, amar o mundo. Já para isso, para as pessoas não ganharem poder, para lutarem contra ele. Se a gente não tiver poder do Senhor, não conseguiremos vencer o maligno. O maligno, ele é forte, ele é sobrenatural. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo quer passar. Santifique-se, obedeça a essa doutrina como é, se humilhe, esteja direto na presença de Deus, tenha o sangue do Cordeiro para lhe perdoar quando você errar, continue para não pecar mais, e vai e se humilhando e obedecendo ao mundo, que Ele vai lhe revestir de poder na hora certa, no momento certo, para você usar o poder dele para tudo, para curar, para libertar, para ressuscitar mortos, para prosperar, para tudo no mundo espiritual, para deixar eles ali fazer o que quiser, operar maravilhas. E o Senhor disse que fará mais do que o Senhor fez. Ele prometeu, não foi? Porque Ele vai para o céu e tudo que pedir em nome dele Ele vai fazer, né? Movido pelo Espírito Santo, a pessoa obedece a Deus, santifica na sã doutrina, recebe poder, e abaixo dela dá uma palavra, as coisas acontecem. Deus vai operar maravilha através da pessoa, como operou e ainda opera, né? Maravilhas, movido pelo Espírito Santo, coisas extraordinárias, né? Já vimos muito sobrenatural, né? Muito, né? Muito que eu me esqueço, né? Mas está tudo anotado. Já cortei as asas do demônio, né? Já com as asas, cortei as asas deles. Tem um bocado de coisa, né?
com o poder do Senhor. Neutralizei ele, né? Se ele naquele culto, deixei ele neutralizado o culto todo assistindo. Tá bom? Você vai ficar aí, que eu estou mandando, em nome de Jesus Cristo. Se eu me deu autoridade, eu estou usando a autoridade. Ele ficou, não foi? Vou lá. Aí assim, ele não gosta de quem fala em línguas, né? Comecei a falar em línguas e ele começou, não foi? Não sai da cadeira. Ficava na cadeira lá e disse, você fica aí sentado, amarrado aqui com a mão, e ele passou o culto todinho. Era bravo, aquele demônio que o arcanjo Miguel veio me ajudar. Né? Era bravo, né? Demorei com ele no chão ainda. Mas veio o poder dos céus, a autoridade ajuda, irmão. Irmão, já teve muito pastor que levou pisa dos demônios. Teve muito. Foi pisa mesmo. Inclusive na Bíblia o demônio deixou até um nu, não foi? Foi repreender o demônio. Deu uma surra e ainda deixou ele nu. Saiu correndo nu. Não é brincadeira, ele é sobrenatural. Sobrenatural, coisa sobrenatural. Então, obedeça a Deus para você se revestir, ganhar poder do céu e continue obedecendo. E Ele só vai dar poder quando a pessoa obedece e quando ela é humilde. E Ele vai dar o poder na hora que Ele quer, como Ele quer, para Ele fazer o que Ele quer. Ali com propósito, mas também, né, a pessoa tem autoridade para usar ali. Por isso que tem que ter conhecimento bíblico, unção, humildade, para ela não usar o poder que Deus deu para fins próprios, né? Ganhos próprios. Tem que usar para a obra de Deus, para converter as almas. Esse é o poder, a autoridade que Deus dá. Como deu o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo disse, né, para aquele encantador, foi? Não, que estava o procônsul, né? Que estava o apóstolo Paulo, o procônsul que ia ouvir a palavra, o apóstolo Paulo falando, e aquele outro feiticeiro veio atrapalhando. O apóstolo Paulo disse: inimigo de toda a verdade e justiça, ficará cego por um tempo, né? Porque ele estava atrapalhando o apóstolo Paulo a pregar a palavra. E na mesma hora que veio névoas sobre os olhos e ele ficou cego, a pessoa querendo não conseguir. Aí o próprio se converteu, todo mundo viu o poder de Deus. Ele usou ali momentaneamente, foi um castigo momentâneo, não amaldiçoou a pessoa para ficar cega para sempre, mas sim para ela entender que ela tem que se converter, não atrapalhar a obra de Deus e se converter. Então, também Deus dá autoridade se eu sabe fazer isso. É o que sempre a gente faz aqui. Deus pede para ferir, ou digo mesmo, em nome de Jesus, seja ferido agora tal pessoa. Pá! É ferida, para não fazer suas maldades. Mas profetizar a fé para ela se arrepender também. É assim. Eu tenho. Amém? E acontece mesmo. Amém? Então é esse o recado. Obedeça a Deus, obedeça a essa doutrina para você ganhar poder do céu, para você ter seus desejos realizados, para Deus lhe usar para ajudar as almas. Amém? Vamos glorificar o Cordeiro em nome de Jesus. Aquele que era, aquela glória, glória ao Cordeiro. Glória, 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 glória.